Eu vou fazer a palestra um pouco mais rápida do que eu estou geralmente acostumado, em função do tempo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não estou aqui para falar sobre segurança pública. Falar sobre segurança pública, no atual estado de coisas que nós vivemos, é como chegar para um paciente terminal, num leito de hospital, sem as duas pernas, e dizer para ele: eu vou prescrever para o senhor dieta e exercício. Vou falar sobre bandidolatria e democídio, que é o tema do livro. E o nosso livro é feito, não é um livro de doutrina, como o professor Olavo de Carvalho falou, ele é um livro jornalístico, feito por dois sujeitos do interior do Rio Grande do Sul, com 15 anos de experiência, de trabalho, amassando barro, que não aguentavam mais enxergar o que nós enxergamos todos os dias, sem uma análise conectada com a realidade. Nosso livro começa com esse fato. Fato que gerou a queda do secretário de Segurança no Rio Grande do Sul. Fato brutal, até mesmo para os padrões brasileiros, acontecido em Porto Alegre. Quinta-feira, 17h30, na rua Arimarinho, bem próximo à esquina com a movimentada rua Eduardo Chartier, no bairro Higienópolis, zona norte de Porto Alegre, uma mãe, acompanhada pela filha adolescente, dentro de um Honda Fit, aguarda outro filho que está por sair da escola. Sem que ela perceba, um homem aproxima-se da janela e com uma arma exige que ela entregue o celular. Sem reagir, Cristine Fonseca Fagundes, 44 anos, foi baleada na cabeça e tornou-se a 25ª vítima de latrocínio. Roubo com morte na capital. O crime ocorreu a poucos metros de uma escola infantil e quase em frente ao Colégio Dom Bosco, de onde sairia o filho de Cristiane ao final de mais uma tarde de aula, e para onde correu, em pânico, a filha após a morte da mãe alvejada. Esses são os três autores do latrocínio. Vejam como se desenvolveu esse fato, senhores. E isso que nós analisamos no meu primeiro ensaio, que abre o livro. Roubaram um carro, mantiveram o motorista como refém. Em 30 minutos, nos locais mais movimentados de Porto Alegre, eles assaltaram 10 pedestres. Finalmente chegaram na vítima Cristine, sem que ela reagisse, sem que ela fizesse nada. Um deles deu um tiro na cabeça e matou na frente do filho. Quem foi o autor do disparo? Tiago, vida louca. Era evitável esse crime? Nós falamos muito em desencarceramento, que o desencarceramento mata. Vejam o histórico do Tiago, que foi o autor do disparo. Em 2003, infrator na fase. 2004, receptação e homicídio. 2005, roubo pelo qual ele foi condenado. 2012, preso com 47 pedras de crack. Ele é condenado e a pena diminui no tribunal. 2015, ele pratica 6 roubos. 2013, perdão, 6 roubos. 2014, mais 7 roubos. E na data desse fato, o Tiago estava solto. Os 10 roubos ele praticou só naquele dia, mas esse histórico todo é anterior. E aí surgiu o início do ensaio, que eu estou aqui para apresentar o livro. Os debates públicos que se seguiram esse crime, todo mundo comovido com a morte, porque é uma coisa brutal, uma mãe ser morta na frente do filho enquanto está buscando o outro filho no colégio. Mas imediatamente com essa comoção, de uma maneira automática, vinha o velho discurso aquele, de que o Tiago, na verdade, ele é uma vítima da sociedade, ele não teve oportunidade, ele teve uma família difícil, ele não teve escola. Isso me chamou muito a atenção, porque eu tive a oportunidade de ser aluno de um dos maiores penalistas do Brasil na matéria de culpabilidade. Saudoso professor Walter Coelho. E todos os especialistas, que são realmente cientistas e não militantes que analisam essa matéria, e o nosso próprio direito penal é baseado na ideia da liberdade de consciência. De que nós agimos, nós temos todos os nossos pendores, nós temos circunstâncias que condicionam o nosso comportamento, mas, acima de tudo, nós somos seres humanos conscientes. Nós somos senhores do nosso destino. E aí eu pego a obra do professor Stanton Semnal,
PhD de Yale, 30 anos entrevistando condenados. Esteve no Brasil, inclusive. Ele tem essa obra clássica, Inside the Criminal Mind. E ele diz o quê? Criminosos não são vítimas. Criminosos são algozes. A opção pelo crime é uma opção racional. O que os nossos especialistas ideológicos fazem é o seguinte: eles são, como se chama no Rio Grande do Sul, profeta do acontecido. Analisa a vida da pessoa em retrospectiva, pensa em um determinado problema, olha, fulano é pobreza a causa disso aí. Querem coisa mais preconceituosa do que associar pobreza ao crime? População brasileira esmagadoramente pobre, esmagadoramente honesta e trabalhadora. Mas de onde surgiu isso? Qual é a gênese desse pensamento que tudo justifica e que tudo absolve? O professor Semnon diz, inclusive, o seguinte: é possível socializar criminosos a partir do momento em que nós consigamos introjetar neles alguma noção de alteridade, em que eles se envergonhem daquilo que eles fizeram e que eles saibam que aquilo é uma coisa grave e errada, que eles tenham nojo e ódio do próprio comportamento anterior. O que nós fazemos, os criminosos? Não, Tiago, na verdade cometeste esse crime, mas tu é uma vítima do sistema. Nós retroalimentamos essa condição do criminoso de justificar o comportamento, ao ponto de, se chegar hoje em dia ao discurso comum do latrocida, que é de que atirou porque a vítima reagiu. Como se a vítima estivesse errada e a conduta dele fosse absolutamente justificada. Esse fenômeno, senhores, isso é importante fazer sempre esse registro. Muita gente acha que o termo bandidolatria é uma criação nossa, e não é. Esse fenômeno já era identificado pela maior potência intelectual que o Brasil já teve, nascido no Rio Grande do Sul e fez sua carreira em São Paulo, o filósofo Mário Ferreira dos Santos. Em 1968, ele lança um livro, A Invasão Vertical dos Bárbaros, onde ele denuncia, vejam como ele é visionário, já em 1968, Mário Ferreira denunciava essa condição de idolatria do criminoso, de esquecimento da vítima, como algo muito próximo à barbárie. Ele dizia que apenas uma sociedade composta por delinquentes e loucos pode se permitir tratar a delinquência de uma maneira tão leniente e esquecer tanto do comportamento da vítima. Em 2000, um paulista, na minha modesta opinião, um gênio que os senhores tiveram nesse estado, Volney Correia Moraes Júnior, lança um livro, cuja capa está ali, que hoje é uma verdadeira relíquia, Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, junto com o Dr. Ricardo Dipp. E ele cunha esse termo bandidolatria, dizendo que, perdão, eu estou indo muito rápido, pareço narrador de turf, né? Mas eu não quero... O pessoal do fundo está me ouvindo bem? Imagem 100%, isso eu sei, eu quero saber o som. O Dr. Volney dizia o seguinte: todos os séculos registram surtos espasmódicos de contracultura e anticivilização. E no nosso século, a revivescência cínica em voga se chama bandidolatria, porque os falsos humanistas são surdos ao clamor das vítimas e prodigalizam benesses a todo tipo de delinquente. Então esse é o termo, primeira expressão do nosso livro, bandidolatria. E a segunda, senhores, é o democídio. Um jurista do Conjuro, eu não vou nem citar o nome, porque aqui é um ambiente familiar, ele foi fazer uma crítica irônica ao livro e ele escreveu demonicídio. Demonicídio é o assassinato do demônio. Se vocês forem procurar na Wikipédia, vai achar um monte de banda de heavy metal sobre demonicídio. Mas o nosso é democídio. Vejam o nível da academia brasileira, dos nossos grandes mestres. Esse é um termo consagrado há quase 30 anos na comunidade acadêmica dos Estados Unidos. No Brasil, ele é citado entre aspas, e em tom irônico, como demonicídio e sem acento. Então é um analfabetismo casado com a pretensão absurda. Democídio foi um termo cunhado por R.J. Rummel, que consiste no quê? O assassinato de qualquer povo ou indivíduo por seu governo. E por que se diz assassinato pelo governo?
Porque ele complementa: se um governo causa a morte pelo desleixo e depravada indiferença pela vida humana, as mortes são também intencionais. E esse é o mote do meu ensaio, porque no meu entendimento, o Estado brasileiro, o estamento burocrático brasileiro, age de maneira democida, de maneira a eliminar mais de 60 mil brasileiros por ano. Situação do Brasil. Em 2014, foram cometidos 59.627 homicídios. Uma morte a cada 9 minutos. Nós temos 11% dos assassinatos do planeta. 21 das 50 cidades mais violentas do Brasil. A 108ª posição entre 162 países no índice de segurança. Para que os senhores tenham uma ideia, Estado Islâmico, Boko Haram, Talibã, Al-Shabaab, os maiores grupos terroristas do mundo, atuando em todo o planeta, precisaram de 2 anos para matar o número de pessoas que foram mortas no Brasil em apenas 1. Entre 2000 e 2015, foram mortas cerca de 800 mil pessoas no Brasil. Entre 2011 e 2015, morreu mais gente no Brasil do que na guerra da Síria. E o Brasil, comparado com ele mesmo, se os senhores verem, em 1980 ele tinha uma taxa de 11,7 mortes por 100 mil habitantes. E hoje ele tem 30, quase 30 por 100 mil habitantes. Gary Stanley Becker, da Universidade de Chicago, criador da análise econômica do crime, ele dizia o seguinte: o crime, a opção pelo crime, ela é essencialmente racional. Muitas pessoas, a maioria delas, eu diria, por questões morais, por questões religiosas, criação familiar, optam por viver uma vida honesta. E para essas pessoas não há necessidade de polícia ou de cadeia. Mas para aquelas que optam pelo crime, existem algumas condicionantes que tornam isso mais fácil ou mais difícil. Incentivos e punições. E entre esses incentivos e punições estão os investimentos em policiamento e a probabilidade de condenação, comparados com a possibilidade de obtenção de ganhos ilícitos. Há um risco crível no Brasil para quem quer ser criminoso? Em primeiro lugar, eu vejo todo mundo encher a boca para falar em democracia. Nós tivemos um referendo onde, com 64% dos votos, não houve presidente eleito no Brasil até hoje com essa votação. 59.109 votos. 59 milhões, melhor dizendo, 109 mil votos. O povo não abriu mão do direito auxiliar, direito à autodefesa. Primeira providência do governo, promover o desarmamento civil. Então, o risco da legítima defesa, o risco da defesa pessoal pela vítima, já foi eliminado. Vejam bem, existe um relatório da ONU dizendo que não há correlação entre armas licitamente portadas e aumento do número de crimes. Existe um estudo da Universidade de Harvard dizendo a mesma coisa, que não é possível estabelecer essa correlação. E existem vários estudos dizendo que o armamento da população civil diminui de forma excepcional a possibilidade do cometimento de homicídios. Muito mais ainda de estupros. Muito mais ainda de estupros. Mas esse risco o governo brasileiro simplesmente afastou. Investimento em segurança, segundo o anuário da Segurança Pública de 2015, 1,29% do PIB. O mesmo de países com uma taxa 30 vezes menor de homicídios. Policiais. O risco de morte entre policiais é o dobro. Um colega do Rio Grande do Sul, o Dr. Fábio Costa Pereira, fez um estudo que está publicado na revista da PM de São Paulo. É uma coisa interessante, como os gaúchos obtêm aparentemente mais espaço em São Paulo, por isso é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Uma abertura maior às ideias dissonantes nesse estado, por isso que vocês são uma referência para nós. Ele fez um estudo com base na minoria, né? Os policiais, vamos pegar o policial como uma minoria. Qual o risco de morte para essa minoria? É o dobro do cidadão comum. Cidadão comum 29,7 por 100 mil, policial 60, quase 60 por 100 mil habitantes.
2.543 policiais mortos entre 2011 e 2015. Em 2016, o Rio de Janeiro teve 142 policiais assassinados. Em todos os Estados Unidos, 64 policiais morreram. Nós queremos uma polícia, obviamente toda polícia tem que estar sujeita à lei. A maior homenagem que se faz a um bom policial é punir um mau policial e excluí-lo da corporação. Ninguém defende a existência de um bando armado que atira na população à luz do dia. Isso é Venezuela, um estado que apenas psicopatas defendem. Apenas psicopatas defendem o regime venezuelano. Alguns desses psicopatas que enchem a boca para falar em humanismo no Brasil. Agora, vejam, senhores, 142 no Rio de Janeiro, 64 nos Estados Unidos. Uma planilha, uma notícia recente, planilha mostrando que o PCC tem verba destinada para a morte de policiais. 150 mil reais para matar PMs e agentes em São Paulo. Ainda sobre o risco. Polícia ostensiva morre o dobro da população. E a investigação e a resolutividade? Segundo estudos da Estratégia Nacional de Segurança Pública, entre 5% e 8% dos inquéritos policiais resultam em denúncia. Vamos estabelecer uma taxa de resolutividade generosa. Foi feito o projeto Meta 2, chegou a 26%, 28% em 40 e poucos mil inquéritos. Mas colocando uma meta generosa, 10% de elucidação. E pegando apenas um período restrito entre 2000 e 2015, nós temos 700 mil homicídios que não foram sequer apurados. Homicídios cuja autoria não foi sequer apurada. Dados de início de junho. Pode estar um pouco desatualizado, mas para explanação acho que serve. Existem 595.947 mandados de prisão aguardando cumprimento. 107.603 expirados. O Brasil ocupa, em termos de população carcerária, o 30º lugar em número percentual de presos e o lugar 77 em número de presos provisórios. Segundo dados do CNMP, vejam o encarceramento em massa. 700 mil crimes, só homicídio, tá? Não apurados. 595 mil mandados de prisão em aberto, 107 expirados. E quantos presos efetivamente tem no Brasil? Já adianto aos senhores, o melhor dado é o do Conselho Nacional do Ministério Público. Temos 456.108 presos. Os dados do Conselho Nacional do Ministério Público computam aqueles presos que estão efetivamente encarcerados. Esse é o número. Adiante. Rio de Janeiro, 53 roubos para cada inquérito. O Estado do Rio registra 53 roubos para cada inquérito solucionado pela Polícia Civil. Registra. Colocando de lado aqueles casos que não subnotificações. 130 casos de estupro por dia. A meta ambiciosa do Rio de Janeiro é diminuir o roubo de rua para 1 a cada 4 minutos até o fim do ano. É uma meta ambiciosa. Sabem quantos roubos aconteceram no ano de 2011 no Brasil? Que, curiosamente, foi o último ano em que esse dado apareceu de forma completa no relatório. Chutem. 1 milhão de roubos. Aproximadamente 1 milhão de roubos registrados. Pessoal, são 2 pessoas roubadas por minuto no Brasil. Roubadas, não estou falando de furto. Então, com base em todos esses dados, vejam, nós temos... Não sei quanto tempo eu usei, não quero tirar o tempo do Leonardo. Posso tocar? Com base nesses dados, eu acho que fica muito claro que não há encarceramento em massa no Brasil. Qual é a política do nosso governo? Em primeiro lugar, contingenciou 2,4 bilhões de reais que não foram empregados nos presídios. Do dinheiro disponível, muitos estados devolveram, dizendo que não havia necessidade desse dinheiro para a construção de presídios, ensejando, inclusive, uma recomendação do CNJ de 2013 para responsabilizar os gestores públicos. E agora, recentemente, em maio, pressionado pela ONU, o Brasil declara que vai reduzir a população carcerária. Porque tem só
mais ou menos um passivo de 1,5 milhão de pessoas que deveriam estar presas estão soltas. E a nossa meta é de reduzir o que? Em 10%. Aqui se deve isso, e aqui é a parte que o colega Leonardo vai dizer. Isso é lógico? Não, senhores, não é lógico. Isso é ideológico. Isso é ideologia na segurança pública. O grande filósofo alemão, Eric Wegener, descrevia esse tipo de ideologia. Eric Wegener foi, para quem porventura não saiba, ele fugiu da Alemanha perseguido pelos nazistas e ele dedicou a vida a estudar a ordem da sociedade e esses movimentos de massa. E ele descrevendo o movimento nazista, ele dizia, o pensador ideológico, ele perde a noção da realidade. E ele se insere, falava isso com o Tomás ontem, ele se insere numa segunda realidade. Não parece que eu estou descrevendo alguém. Numa segunda realidade na qual ele não tem contato mais com o mundo que o cerca. Ele não enxerga a necessidade de prender essas pessoas. Ele trabalha com base em clichês, em chavões e palavras gatilho. Você fala, 1 milhão de roubos no Brasil, nós temos 700 mil homicídios não apurados. Ele responde as garantias, garantias, garantias. Que garantia? Esse pensamento ideológico leva a um quadro, no meu entendimento, que foi descrito por Yuri Bezmenov em 1983. Yuri Bezmenov foi um agente da KGB, que se refugiou no Canadá, e proferiu uma série de palestras na qual ele explicava o processo de desestabilização de um Estado, que passa necessariamente por essas fases. Primeiro, desmoralização. Subverta toda a lógica, todo o sistema, todos os valores de uma sociedade. O bandido passa a ser considerado quase um arcanjo. A polícia é sempre errada, opressora, um bando de parasitas corruptos que devem ser condenados. Subverta a família, subverta os valores. Faça com que a sociedade passe a descrer de tudo aquilo que ela cultivou até então, inclusive a sua religião. Segundo passo, fomente a divisão da sociedade. Divida em grupos. Jogue uns contra os outros, por qualquer motivo. Motivo econômico, raça, cor. Qualquer motivo que você possa criar um antagonismo numa sociedade, faça isso. Essa é a fase da desestabilização. Processo de crise. Quando agentes não eleitos, agentes sem representatividade eleitoral, passam a demandar participação no processo democrático em lugar dos representantes legítimos. Coletivos, ONGs, imprensa, querem dominar, representar algo que eles dizem que são os direitos mais sacrossantos que existem, na verdade, não se trata disso, eles querem poder, querem representar algo no lugar daquelas pessoas a quem caberia representar a sociedade. Essa etapa de crise leva ao colapso, que é a fase final. Na fase final, a sociedade vai estar pronta para aceitar qualquer coisa que se lhe apresente em troca da promessa de paz. Nessa etapa final, esses agentes de desestabilização são simplesmente eliminados, porque eles já cumpriram sua função, daí vem o conceito de idiota útil. E a população está pronta para receber o cabresto do seu salvador. Vejam, o que ocorre no Brasil? Em primeiro lugar, o Estado retira da população os meios de defesa. Sucateia a polícia, desmonta o sistema penitenciário e, em seguida, denuncia os dois. A polícia como violenta, como inepta, e o sistema penitenciário como uma masmorra medieval. Fomenta a impunidade, através da baixo número de elucidação de crimes, através de uma legislação que permite que o sujeito cometa um homicídio e não fique sequer um dia preso. Ele pode começar, um homicídio simples, ele pode começar do semi-aberto, e ele vai ganhar uma tornozeleira e vai para casa. Em alguns lugares, ou em alguns lugares nem tornozeleira, ele vai para casa com a... Mas a tornozeleira ainda é um cachemir buquê que você coloca na situação, né? Uma flagrância, uma fragrância, assim, né? Para dar uma enganadinha, né? Mas o cachemir buquê é do tempo do... Né? Os mais novos não vão lembrar do cachemir buquê. Já era horrível, por sinal, como a tornozeleira. Verdade. Então,
fomenta a impunidade, dissemina, e vejam que isso está muito em voga no Brasil, a legalização das drogas é uma pauta do governo, uma pauta que está no Supremo. Você tira da população os meios de defesa e entrega à população meio de destruição. Eu não tenho tempo para tratar disso agora muito aprofundadamente, mas tem um livro que eu peço que os senhores leiam, tem num blog traduzido, é Red Cocaine. Nesse livro é explicado como o tráfico de drogas foi concebido como arma de guerra política, desde a Guerra do Ópio. Desde a Guerra do Ópio. E como o tráfico de drogas envolve uma gama de coisas muito maiores do que a gente pode imaginar. E essa ideia de que nós vamos legalizar e tratar o comércio de drogas como uma padaria. Veja, a polícia não vai mais trocar tiros. Nós vamos na padaria, vamos comprar drogas e vai ser tudo pacífico. É uma imbecilidade sem tamanho. E vou mostrar mais adiante por quê. Porque um comércio lícito não inibe um ilícito. E a única maneira de haver um comércio sem problema no Brasil é que se entregue tudo ao traficante, sem restrição alguma. Isso é inviável. Mas o governo faz isso. Fomenta a impunidade e dá meios de destruição. E havendo gerado esse caos, qual é a promessa que o governo faz? De recobrar a segurança do cidadão em troca de um pouco mais da liberdade. Do cidadão ordeiro. Então, quais são as respostas que o nosso governo oferece? Em primeiro lugar, mais desarmamento. No livro a gente trata disso. O aborto. O Estado que não apura 90% dos crimes de homicídio, ele vai ser capaz de identificar um perfil que daquele ventre vai nascer o criminoso. E nós vamos matar aquela criança no ventre. Isso remonta, não tenho tempo para explicar também, para falar sobre isso também, explicar é muita pretensão, mas está no livro. Isso remonta a uma ideia adotada pela Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Isso é eugenia, isso é racismo. Nos Estados Unidos, o aborto foi concebido como uma maneira de clarear a população e vendido às comunidades negras como uma solução para a pobreza, como uma solução para a criminalidade, como um meio de ascensão social. Exatamente como está sendo feito no Brasil hoje. Eu trato disso melhor no livro. Outra solução que o Estado apresenta, desencarceramento. Então, é um mundo de lunáticos. São loucos guiando cegos. E é isso que eles nos impõem. Vejam vocês agora, passando isso em revista no caso Cristine, com o qual nós começamos. As soluções do Estado. O réu tinha envolvimento com droga. O Thiago. Desarmamento funcionou, nesse caso, funcionou maravilhosamente. Por meia hora eles aterrorizaram uma região de Porto Alegre, não apareceu um policial, não tinha ninguém armado, a vítima estava desarmada, a vítima não reagiu como prega a cartilha dessas flores de estufa que pontificam sobre segurança, e foi morta com um tiro na cabeça na frente do filho. Não havia policiamento, e a vítima não reagiu. O que significa hoje a bandidolatria, meus amigos? É a completa subversão da ordem. Na foto da esquerda, você faz questão de acho, um mês e meio, né, Jorge? Um mês e meio, 2 atrás. Policiais cumprindo um mandado de busca num prédio em Porto Alegre, 2 meses atrás. 2 policiais, uma série de policiais na equipe, o marido e a mulher. Eles ingressam na casa, a proprietária franqueia a porta do apartamento. Dentro de uma sala estão delinquentes, um deles atira pela porta, acerta a cabeça do policial, cai morto na frente da esposa. A esposa ficou petrificada. A polícia teve que mandar um psiquiatra de helicóptero para retirá-la do local. 20 dias depois, descobriu que ela estava grávida. Policial morto. Aquele que o assassinou estava no semiaberto. E vejam vocês, demandando o Estado pela quantia de 60 mil reais pelas más condições do presídio. Sendo que no Rio Grande do Sul, o funcionalismo público tem recebido salário parcelado, quando recebe. Na comarca onde eu sempre conto essa história, porque para mim é emblemática. Um tenente da comarca onde eu atuo foi morto num assalto a banco. 1 mês depois, viúva, 2 filhos, o Estado não depositou o dinheiro. Porque o Estado não tem dinheiro. Feito uma vaquinha para terem que comer. E esse cidadão que matou o policial, esse assassino do policial, demandando o Estado por 60 mil reais, com base nas decisões do nosso Supremo. Fato da direita, no Piauí, também recente. O sujeito que era assaltante de carro forte, deixou a cadeia, com autorização judicial, para prestar concurso para PM.
Ele trocava tiro antes, agora ele não vai mais trocar tiro, vai ficar com os tiros dele e a PM fica com os dela. Nova ordem. Vejam o PCC. Se me tratarem mal, eu trato mal de chefe do PCC. O PCC criou células de inteligência para matar agentes penitenciários federais. Cometido em Cascavel esse crime. Atividade tipicamente escolha racional. Pensamento 100% racional. A mulher era psicóloga no presídio, o PCC se reúne, decide, nós temos que matar alguém para... Né? Terrorismo. Quem vamos matar? Qual é o alvo mais fácil? A psicóloga fulana. Tá, mas ela sempre foi bacana com a gente, ela nunca fez mal para ninguém. Não é essa a questão. Ela é o alvo mais fácil e mais barato. Desarmada, junto com o marido policial. Padrão PCC, os senhores conhecem melhor que eu. 2 motoqueiros abordam na entrada do condomínio, com um Glock, 9mm, melhor que a da polícia. Ela desce do carro, tenta fugir, vão atrás, dá 2 tiros na cabeça, ela com um filho de 10 meses no colo. É isso que nós estamos enfrentando. Vai ser preciso que eles comecem a colocar juiz e promotor, desembargador nessa lista para que as pessoas acordem. Os senhores entendem a gravidade? Entendem porque é absolutamente nojento. Esses garantistas, entre aspas, falando das grandes garantias, quando isso acontece no Brasil. PCC firma parceria comercial com o Hezbollah para buscar poder e apoio financeiro. A Guarda Nacional de Segurança apreendeu armamento do PCC no Rio de Janeiro, uma carga de armamento, que ela disse que jamais viu nada igual na vida, a Força Nacional de Segurança. Então, o problema é o 38 enferrujado cidadão, enquanto eles têm parceria com o Hezbollah. E eles estão fazendo uma investida violenta. Esse rapaz escreveu um livro, Cocaína na Rota Caipira, que é um tarugo, no qual ele esmiuça. E o PCC tem uma previsão e tem a ambição, e certamente vai conseguir, porque eles são organizados, de dominar e monopolizar o tráfico de drogas, o narcotráfico e o narcoterrorismo no Brasil. Quais são as garantias, senhores, dessa nova ordem do PCC? Dessa nova ordem do Estado, melhor dizendo, onde o Estado deixa de assegurar as garantias do cidadão, o Estado abre mão do exercício da segurança pública e quem assume são grupos organizados. São essas. Porto Alegre. Áreas nas quais o Estado não exerce soberania. Mães querendo tirar o filho e entregar para quem quer que seja, para que não sejam aliciados pelo tráfico. Motorista morto porque não baixou o vidro, em área de acesso restrito, que já é um pedaço do território brasileiro dominado pelo crime. Grávida morta com tiro dentro do carro após abordagem de criminosos, porque ela discutiu com o bandido. E aqui é o ponto que eu acho, já estou encaminhando o encerramento da minha parte, que eu acho fundamental. Tu tocaste muito bem nesse ponto. Nós temos que denunciar essa barbárie. Nosso papel como promotores é denunciar essa barbárie. E foi um dos principais objetivos do meu ensaio no livro, não foi ter nenhuma grande ideia nova, não. Foi resgatar algumas coisas fundamentais. Algumas obras fundamentais e alguns conceitos fundamentais. Porque pensem os senhores bem, esse cartaz é um evento da Defensoria Pública com o famoso Hamilton Bueno de Carvalho. O papel do defensor penal em tempos de cólera persecutória. Olha, com todo o respeito, é um excesso de otimismo. A única cólera persecutória que a gente tem é fazer promoção de arquivamento dos 90% dos inquéritos que não há por autoria. Mas vejam o domínio da narrativa. Então eles nos chamam de cólera acusatória, seletividade, punitivismo, furor inquisitorial. E nós olhamos para ele dizendo, o senhor é um garantista parcial. Não descreve eles à altura. David Horowitz diz, esse é o debate Godzilla versus Bambi. Nada com São Paulinos, perdão, tá? Nada a ver com São... Mas é de um lado Godzilla, feroz, e do outro Bambi, com um cotonete. O cara, o sujeito xinga das piores coisas. Não, você é um garantista parcial. Ou, agora eu vou fazer um xingamento forte, um garantista caolho. Pelo amor de Deus. Por isso, o termo bandidolatria, desse gênio chamado Volney Correia Moraes Júnior, dói tanto nessas pessoas. Porque ele é um termo descritivo e que vai no coração delas. E arranca essa máscara, essa hipocrisia, essa falsidade nojenta. Então, gostaria de deixar... A minha mensagem para os senhores é o seguinte.
dentro do próprio Ministério Público, nós recebemos um fogo amigo da trincheira com muita frequência. Muita frequência. Eu não vou citar nomes, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nosso livro foi proibido numa faculdade por um colega. Ele dizia, não, meu medo é se ele gostasse, eu estaria arrasado. Eu disse, não, escreveu alguma coisa errada, mas foi proibido. O sujeito chegou para os alunos, olha, tal livro, não comentou nada do livro, até não sei se o sujeito é alfabetizado, mas ele disse assim, não leiam. Até porque quem quiser ler está difícil, porque está difícil de comprar, né? Foi esgotar na edição. Mas assim, é por isso que dói tanto. Por isso essa revolta. Só que eles não têm mais. Não temos que ter medo, porque eles não têm nada além disso. É a risadinha, é o deboche, ou eles se reúnem em 200 e fazem um abaixo-assinado. Isso cai pedaço. Como diz o professor Olavo de Carvalho, lembrando Aristóteles, a palavra cão não morde. Eu vou ter medo do dia que essa escumarga, que essa gente tiver algum apreço por mim. A gente não precisa deles. E nós temos que começar a fazer isso, senhores. Isso eu notei há muito tempo, trabalhando. Eu trabalhei, hoje eu não estou mais no júri, trabalhei muito tempo no júri com alta rotatividade de defensores. E todos eles tinham o mesmo discurso. Ao passo que cada promotor que atuava tinha um discurso diferente. Nós temos que unificar as nossas ideias, porque isso aqui não tem nada de absurdo, isso é uma coisa básica, isso é verdade. Nós temos que, aqueles que atuam no júri, que atuam no crime, que dão entrevistas, lembrem sempre desses dados das pessoas. Não deixem que elas engulam a história da carochinha que é contada. Porque nós lutamos pela civilização, nós lutamos pela vida. Essas pessoas que se dizem garantistas, que sequestraram esse termo garantismo, que se mostram de uma maneira muito humana, o que elas querem é aquilo que o grande Mário Ferreira dizia já em 1968, barbárie e impunidade. Essas são as grandes relíquias que eu tenho na minha vida, e é por elas que eu luto. Eu sou brasileiro, sou um sujeito patriota, sou um camarada do interior do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, falando para promotores, são muito melhores do que eu, uma atuação muito maior do que a minha. Nós temos sofrido o escárnio, nós temos sofrido apanhado de tudo que é lado, mas eu não poderia deixar de fazer o que eu estou fazendo. Porque essa frase do Edmund Burke, para mim, é fundamental. Para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Nós não temos esse direito, meus amigos. Nós não entramos no Ministério Público para baixar a cabeça, para ver aquilo que se vê todos os dias, o povo brasileiro sendo massacrado, e ficar em silêncio para passar por cidadãos ponderados, modernos e bem pensantes. Nós não temos esse direito. Então, eu peço que todos os senhores, mesmo que discordem ou não concordando com nada que eu falei, apenas pensem nisso por um minuto. Se os senhores fizerem isso, eu terei me dado amplamente recompensado por ter vindo aqui. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Bom, meus caros colegas, reiterando o que foi dito pelo Diego antes, eu quero manifestar o profundo orgulho de estar aqui hoje, podendo falar para uma plateia tão qualificada e de muito maior qualificação do que eu mereço, e podendo falar por conta de uma obra que nós, um dado momento, achamos necessário escrever. A mim coube falar sobre o garantismo penal. Essa nossa obra aí incomodou muito porque abalou essa estrutura do garantismo penal. É por isso que ela foi proibida numa faculdade de Direito vinculada ao Ministério Público no Rio Grande do Sul. É por isso que, segundo me contaram alguns alunos daquela faculdade, o debate da sala dos professores dividia-se em duas correntes. Aqueles que queriam proibir a leitura do livro, não recomendar, e aqueles que não, que deixem os alunos ler para eles rejeitarem por sua própria conta e risco. É evidente que os mais prudentes são os primeiros, porque esse nosso livro aí ele vem justamente para desmascarar essa hegemonia, para desmascarar essa conversa fiada que eles contam e fazem para os seus alunos quase que uma lavagem cerebral, ou, propriamente dita, daria para considerar uma lavagem cerebral, porque eles, em primeiro lugar, eles proíbem que os seus alunos
tem um contato com aquilo que é divergente do seu pensamento, de uma forma autoritária, e para manter aquilo que eles conquistaram, e é muito caro para essa gente, que é a hegemonia no meio acadêmico. É por isso que vem toda esse turbilhão de reações, que não é um turbilhão de reações de muitas pessoas, não. São poucos. Se eles se juntam para um abaixo-assinado, por exemplo, um manifesto ou coisa assim, eles não juntam 100. Mas eles são organizados, eles são bastante perspicazes e sabem onde querem chegar. Nós, eu tenho certeza, somos muito mais. A gente, para qualquer manifesto pró-societate que nós nos mobilizamos, nós juntamos 300, ou como foi agora nesse último manifesto, juntamos 600, como foi num outro manifesto que teve para defender colegas aqui de São Paulo, que foram atacados por outros colegas, covardemente. Por quê? Porque eles têm que falar sozinhos, eles têm que ter a exclusividade, eles têm que ter um monopólio da verdade deles. Então, o meu ensaio nesse livro foi a respeito do garantismo penal, que eu chamo aqui de esfinge, porque nós estamos sendo devorados por essa ideologia do garantismo penal, por não saber decifrá-la, por não saber que ela é não uma doutrina científica que está preocupada com a evolução da ciência do direito, mas sim uma ideologia que é voltada a objetivos, como toda a ideologia. Karl Marx já dizia que os filósofos, eles sempre se limitaram a interpretar o mundo, mas o que importa é modificá-lo. Dentro dessa perspectiva, ele considera as ideologias, todas as ideologias, como vestido de ideias que encobrem um objetivo de poder concreto. Então, sempre que nós formos analisar uma ideologia, e é isso que é o garantismo penal, e é por isso que eu não sou nem garantista parcial, nem garantista integral, eu não quero ser garantista de jeito nenhum, porque eu não sou um ideólogo. Eu estou aqui para descrever a realidade. Eu não sou um marxista, eu não sou um sujeito que pretende obter poder através da descrição falsa da realidade. Já dizia Benedetto Croce, filósofo italiano, muitos anos atrás, que para saber a verdadeira intenção de uma doutrina, de uma ideologia, de um filósofo, nós devemos nos perguntar não o que ele está defendendo, porque defender é fácil. Defender garantias, defender democracia, defender direitos, é lindo. Mas contra o que ou contra quem ele está disputando? O que ele quer destruir? E aí nós chegamos no marxismo cultural. O marxismo cultural, evidentemente, ele é uma reelaboração da doutrina de Marx, que vai chegar, evidentemente, no objetivo do poder total da sociedade comunista. O Estado, a ausência de Estado na utopia comunista, nada mais é do que tudo é o Estado, portanto ele não é mais nem percebido. Então houve várias correntes ideológicas dentro do marxismo, algumas pregando a revolução armada, outras pregando uma revolução gradual, sem armas, que foi iniciada ou que é bem sintetizada por Edward Bernstein, que é considerado o primeiro tucano, né, inclusive citado na ata de fundação do PSDB, que prega a revolução sem armas. Houve um dissenso entre essas duas correntes que foi reatado por Antônio Gramsci, um filósofo italiano, fundador do Partido Comunista Italiano, que descobriu no fascismo, ao mesmo tempo, o seu espelho e o seu inimigo. Por quê? Porque fascismo e comunismo disputam o mesmo espaço, porque querem a mesma coisa. Logo, o inimigo prêt-à-porter de todo o comunista, todo aquele que se contrapor a um comunista, vai ser chamado de fascista. Por quê? Porque o fascista é o inimigo do comunista por excelência, não porque haja qualquer tipo de diversidade substancial entre ambos, mas porque eles são exatamente a mesma coisa, só que disputando o mesmo espaço. Antônio Gramsci, ele falava das superestruturas e que havia necessidade, portanto, de penetrar nas superestruturas gradualmente, conquistar a hegemonia através das corporações, por exemplo, o judiciário, Ministério Público, sindicatos,
todas as corporações que têm voz e vez na sociedade, que exercem alguma microhegemonia. E dentro das estruturas, portanto, nós temos a igreja também, as universidades, essas superestruturas que sustentam a sociedade burguesa, o status quo burguês, que é o que eles buscam destruir, é esse o objetivo dessa ideologia, destruir o status quo burguês. Nós não vamos conseguir jamais a hegemonia, dizia Antônio Gramsci, se nós não ruirmos por dentro o cristianismo, a filosofia grega e o direito romano, que são os 3 pilares da civilização ocidental que nós queremos conquistar. Então ele cria a teoria da hegemonia, através da ocupação de espaços, instaura um relativismo moral absurdo, com inversão total de valores, que já foi muito bem descrito antes aqui pelo colega Diego, substitui critério de objetivo de identificação da verdade por um historicismo absoluto, ou seja, nós vamos chegar de qualquer maneira, fatalmente, na sociedade comunista, só que nós vamos ter que trabalhar para isso. A inteligência, portanto, a inteligência no sentido de inteligir, de captar a realidade, ela não pode ser algo individual. Não sou eu que estou vendo alguma coisa com meus próprios olhos. Eu preciso validar aquilo pela crença coletiva e ideológica do partido. Tudo que os intelectuais orgânicos do partido, intelectuais orgânicos para Antônio Gramsci, são todos aqueles que exercem algum tipo de influência, formadores de opinião. Até o Chacrinha poderia ser um intelectual orgânico, até o Ratinho poderia ser um intelectual orgânico, mas juristas, como aquele cujo nome não merece ser citado, e outro cujo nome não merecia ser citado, que foi citado aqui também, ditos juristas orgânicos, são intelectuais. Eles é que vão criar a verdade através do seu discurso, que está muito acima da distinção do verdadeiro e falso. Por quê? Porque eles pretendem obter o poder, e é isso que interessa, e se for para fazer com que a nossa classe atinja o poder, então aquilo é verdade. Se aquilo não servir, é mentira. Faz-se, portanto, uma revolução psicológica através dessa infiltração nas estruturas, através da cultura, principalmente, e hoje nós temos uma inversão de valores que é levada a efeito pelas novelas. A bandidolatria, ela vem daí também, porque desde os anos 1930 nós somos bombardeados com obras que exaltam bandidos. Filme de cangaceiro foi a primeira providência a transformar Lampião, que era um bandido sanguinário, um sujeito que tinha um bando que invadia cidades. Hoje em dia estão falando em novo cangaço, mas o velho cangaço era isso. Invadiam cidades pacatas, que o pessoal não tinha nem como resistir, mesmo que não tivesse desarmamento ainda naquela época, e estupravam mulheres e saqueavam tudo de uma maneira totalmente sanguinária. Esse cara virou herói para a nossa literatura, virou herói para a nossa arte, para a nossa difusão cultural. Bandido da Luz Vermelha, quem não lembra do filme do Bandido da Luz Vermelha, nos anos 70, o assalto ao trem pagador foi premiado nos anos 60, o Tio Medonho, o bandido assaltante celebrizado. Nós recebemos de braços abertos aqui o assaltante do trem pagador, lá, o Ronald Biggs, lá da Inglaterra, foi asilado. Claro que só poderia receber isso aqui no Brasil, assim como Cesare Battisti, então que é um terrorista, né, que assassinou. Nós vamos tratar desse período histórico na Itália também. Uma revolução psicológica em que se invertam os valores através da cultura, você acabe recebendo, assistindo e sendo manipulado mentalmente sem perceber, até se transformar em socialista sem perceber, que é o que o Antônio Gramsci queria. Tudo isso através da manipulação da linguagem. Manipulação da linguagem que está por trás também, foi muito bem apontado pelo Luciano antes, dessa ideologia do garantismo. Eles têm todo um aparato linguístico para nos enrolar. Você vai ler aqueles livros deles, parece algo indecifrável. Primeiro você tem que se alfabetizar naquela linguagem deles, para depois poder entender o quão baixo e vazio e quão raso é o que eles estão falando. Na verdade, toda essa doutrina do garantismo penal e toda essa ideologia que eles trazem através das universidades, elas não são muito diferentes no conteúdo de uma ata de fundação do PCC. Vocês vão ver assim, os mesmos, entre aspas, valores sendo defendidos ali, só que um dito de uma maneira perfumada e o outro de uma maneira fedorenta. O Brasil, aqui no Brasil nós temos a máxima do Chacrinha: aqui nada se cria, tudo se copia. O Brasil trouxe toda essa porcariada da Itália. O garantismo surge na Itália nessa época aqui, que eram os anos de chumbo, os anos
60, a partir de 68, o ano que não acabou, se começou a ter uma disputa de poder através da estratégia della attenzione. Isso aí já é reflexo do ideário de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci dizia que tinha que unir os intelectuais às massas. Então eles criaram as massas de insatisfeitos e fizeram várias ações terroristas, né? E quando o Estado italiano resolveu reagir a isso, com leis que inclusive suprimiam garantias, com base na suposição e na realidade de que aquelas pessoas não eram cidadãos comuns, e sim inimigos do Estado, se falava muito em garantismo, e muito antes do Ferraioli sistematizar o garantismo no final dos anos 80. Já se falava dentro do próprio movimento Magistratura Democrática, que era um grupo de magistrados italianos de esquerda que se juntou para entrar nessa disputa, para criar os seus juristas orgânicos. Havia uma disputa interna ali, que alguns ficaram um pouco desconfortáveis de ter que defender o terrorismo, outros já sendo chamados garantistas ortodoxos, eles já achavam que não poderia ser suprimida nenhuma garantia dos terroristas, né? Um dos integrantes desse movimento Magistratura Democrática, era magistrado na época, é aquele senhor ali, que é o Luigi Ferraioli, e que ele deixa bem claro, principalmente se vocês lerem um artigo que ele escreveu em parceria com um aluno seu, que é Danilo Zolo, que está numa revista marxista, que eu não me lembro o nome, mas que chama Marxismo e Questão Cultural. Vocês encontram em espanhol, em inglês, e não sei se tem mais em algum outro idioma. Ele deixa claro o que ele pensa. Ele fala que a luta social é o meio de obter os direitos fundamentais. Então, ele acaba fazendo uma crítica ao que ele chama de qualunquismo, ou seja, o caos da criminalidade desorganizada, e diz que quem tem que coordenar o processo revolucionário, porque aquilo também é um sintoma da desigualdade social, quem tem que coordenar isso aí é a classe trabalhadora, que tem que organizar até a bandidagem, para que aquilo diminua a criminalidade. Portanto, só com revolução, só com a sociedade socialista, isso fica bem claro no texto Marxismo e Questão Cultural de Ferraioli e Danilo Zolo, é que nós vamos diminuir a criminalidade, a partir do momento em que a classe trabalhadora, só que a classe trabalhadora sempre representada pelos seus intelectuais orgânicos, a partir do momento que eles começarem a coordenar todas as ações. É exatamente esse o papel do senhor Luigi Ferraioli, esse sujeito que muita gente no Brasil, como bem colocado pelo colega Diego antes, costuma livrar de qualquer responsabilidade pelo que nós estamos vendo aqui. Como se não fosse ele o autor da teoria, o sistematizador, na verdade, da teoria do garantismo penal, como se não fosse ele, que nós vamos ver agora, que tivesse inventado, junto com o seu movimento, a estratégia da jurisprudência alternativa, que foi a primeira bandeira ativista que ele levantou. Então esse sujeito está sujo como um pau de galinheiro. E não, nós temos aqui, ele foi mal interpretado no Brasil, ele foi deturpado, assim como dizem que deturparam Marx nos regimes totalitários comunistas, dizem aqui que nós deturpamos Ferraioli, portanto, nós temos que ser garantistas integrais e não garantistas parciais. Os garantistas nossos aqui são parciais. Gente, garantista é ideólogo, que quer a mesma coisa que o Ferraioli quer. Portanto, toda a eventual distorção que tenha sofrido o Ferraioli aqui, eu vi ele se queixar muito pouco de ter sido distorcido aqui, na verdade, só para agradar alguma plateia de promotores em Porto Alegre, por exemplo, quando ele já foi lá. Toda a interpretação que se faz da obra dele, aqui no Brasil, ela tem fundo justamente da base filosófica que está por trás da doutrina garantista. Essa repórter, Annalisa Chirico, ela fez uma grande pesquisa num jornal italiano chamado Il Foglio. Ela é uma doutora em teoria política. Escreveu 3 artigos. O primeiro deles, Companheiro Magistrato. Os magistrados se
ela analisa 53 anos de militância desse movimento Magistratura Democrática. Aqui no Brasil nós temos a sucursal dele, que é a Associação dos Juízes pela Democracia, e o Ministério Público também tem uma representação, porque magistratura lá reúne promotores, também procuradores e juízes, né? Então nós temos aqui duas vertentes desse movimento. 53 anos de militância ao lado da esquerda, que foi fundado em 64 esse movimento justamente para criar os seus juristas orgânicos, apoiando a constitucionalização do direito. A Constituição vai ser a minha arma contra até a legislação que eu não gosto. Tudo isso em nome dos direitos fundamentais. Nós vamos reformar profundamente as instituições remanescentes da época fascista, claro, o inimigo fascista sempre visualizado ali. E a missão é, primeiro, provocar o degelo ou o descongelamento da Constituição. Não, a Constituição não é cumprida suficientemente, e nós temos que dar substância aos direitos e garantias fundamentais, e temos que, depois de dar substância, de acordo com o que nós entendemos como deva ser interpretados os direitos e garantias fundamentais, nós vamos, então, passar a brandir aquela arma da Constituição e ela vai se tornar imutável. Então, portanto, primeiro momento, jurisprudência alternativa, direito alternativo. Vamos dar substância aos mandamentos constitucionais, consolidá-los, a nossa imagem e semelhança jacobina, esquerdista, socialista, comunista, para depois dizer que ela é imutável e usá-la já no sistema garantista, que foi sistematizado depois que esse processo já havia sido consolidado. Portanto, o garantismo, a diferença dele para o direito alternativo, é nada mais do que um belo terno, uma roupa brilhante, assim como a do Dr. Merli, assim, mas não, o conteúdo aqui é muito melhor, evidentemente. Uma roupa brilhante, como a do Dr. Merli, assim, elegante, uma linguagem rebuscada, altamente, entre aspas, aparentemente respeitável, que dá um lustro naquela tosquice que era aquela conversa do direito alternativo, que era algo realmente muito mais descarado e que, portanto, não tinha tanta penetração. Era meia dúzia de loucos, mas eram aqueles que vieram fazer a linha de frente. Aí depois chega o garantismo e vem dizer assim, não, nós não somos como eles, nós vamos frear o decisionismo agora com o nosso sistema. E justamente essa é a grande mentira na qual todos nós caímos, é a grande mentira que nós denunciamos no nosso livro, e que já foi denunciada antes por nós, só que o pessoal não costuma prestar atenção em livros que são contrários à academia, somente agora, em época de redes sociais, é que repercutiu, mas lá nos anos 2000, início dos 2000, o professor Gilberto Calado de Oliveira, procurador de justiça catarinense, já havia escrito uma obra monumental, chamada Garantismo e Barbárie, a face oculta do garantismo penal, já dizia tudo isso. Passou batido, está esgotada, ninguém falou sobre isso. E era o que eles pretendiam que acontecesse com a nossa obra também. Vamos deixar esses loucos lançar banho de idolatria, democídio, aí ninguém vai dar bola para isso aí. Só que quando começaram a ver que a coisa começou a crescer, e a gente começou a ser convidado, inclusive, para palestrar para promotores em São Paulo, Rio de Janeiro, aí eles sentiram que eles teriam que reagir de alguma maneira. Partiram para quê? Para a desconstrução, para a deformação das nossas ideias. Nós, ao invés de sermos reconhecidos como as pessoas que estão combatendo o garantismo, nós estamos combatendo as garantias. É um absurdo isso. Nós aqui somos contra as garantias. Nós aqui estamos falando pelas garantias, clamando pelas garantias, mas eles é que são os defensores das garantias. Eles se apropriaram, eles sequestraram o termo garantia e tornaram propriedade deles. Por quê? Porque eles já haviam feito isso lá na Itália, né, através do descongelamento da Constituição e tornado a Constituição algo imutável, claro, à luz, a imagem e semelhança deles. Eram chamados toghe rosse, togas vermelhas, esses magistrados lá. Então eles deveriam legiferar em nome da livre consciência. Esse era o objetivo. É o marxismo judiciário em estado puro num primeiro momento, e num segundo momento ele se torna um sujeito político em sentido estrito dentro da Itália, e isso é um risco que nós corremos aqui no Brasil também. Né? Nós não costumamos aprender com os países que vivem as experiências que a gente está vivendo. Eles querem se tornar uma bússola, né, que vai salvaguardar o caráter imutável da Constituição. Para eles, o artigo 3º da Constituição italiana
que fala da dignidade da pessoa humana, dos direitos e garantias e tal. Ele serve para qualquer coisa, uma luva de maquinista, como fala o professor Edilson Mongenor Bonfim. Né? Então, a estratégia do garantismo é resistência constitucional. Resistência constitucional dentro da sociedade burguesa. De onde é que a gente tirou isso aí da cabeça dessa jornalista? Porque isso aí é tratado na Itália, esse assunto não é só por ela, é por muita gente, mas ela fez uma coletânea, tem disponível na internet para quem sabe, para quem consegue ler em italiano, é muito fácil, muito gostoso de ler esses 3 artigos. O primeiro deles, Compagno Magistrato. Ferraioli, que é quem tá sempre tendo a barra limpa aqui no Brasil, porque ele foi deturpado. No ano de 72, ele criou, juntamente com outros 2 magistrados, chamados Salvatore Senesi e Vincenzo Acatatis, um manifesto numa reunião do movimento Magistratura Democrática, que na época estava desmoralizado porque havia ficado ao lado de um apologista do terrorismo na Itália, que era um jornalista que escreveu um artigo intitulado Sim à Violência Operária. Aquele artigo inflamou o terrorismo na Itália de tal forma que resultou no grande massacre da Piazza Fontana, em Milão, em que foram mortas 17 pessoas e 88, quase 90 ficaram feridas. A partir daquele momento, o movimento perdeu muitos adeptos que estavam, num primeiro momento, apoiando ou omissos em relação ao terrorismo, mas que diante daquela situação ali eles resolveram, não vou me sujar aqui nesse movimento aqui que está, porque aquele massacre foi uma comoção na Itália. Imagina na Piazza Fontana, em Milão, 17 mortos e 88 feridos em ataques, num ataque à bomba, arma de fogo e tudo mais. Então o movimento, aquilo foi em 69, o movimento fica um pouco latente, durante um período, meio deixado de lado. Ferraioli, nessa reunião, ele estabelece, junto com seus 2 colegas, uma estratégia política para reavivar o movimento. E lá eles decidem que eles são um movimento de ruptura com o grande voto ideológico, ou seja, a justiça, o juiz normal, o juiz que aplica a lei, o juiz que não é democrático, ele é o juiz burguês, ele é o avalista do sistema burguês, ele tem um voto ideológico com a burguesia. E a justiça burguesa deve ser extirpada. Então nós vamos fazer uma interpretação evolutiva do direito, evolutiva no sentido da evolução historicista, aquela que vai chegar naquela utopia que eles almejam, entre aspas, que a ideologia deles pelo menos diz que eles almejam. Os magistrados democráticos devem se organizar como componentes do movimento de classe, e aí a primeira vez que se fala em jurisprudência alternativa, como sendo o modo desses magistrados subverterem, aplicando até as últimas consequências os princípios subvertivos do aparato normativo burguês. Porque o aparato normativo burguês, ele deve ser superado, portanto, nós vamos, através da Constituição, veja só, a Constituição é que vai nos ajudar a acabar com essa porcaria. Isso justifica uma função supletiva do magistrado, ele pode interpretar uma lei, ou inventar uma lei do nada, ou simplesmente inverter o sentido que uma lei tenha, desde que ele use lá o artigo 3º da Constituição. Então esse... Opa, acho que eu desliguei. Aí. Mas eu sou uma besta quadrada mesmo. Então, o artigo 3º da Constituição é a luva do maquinista. É a luva do maquinista que faz com que se possa subverter a lei. E assim, nós vamos destruir aquele pilar, que é o pilar do direito romano. Né? Nós vamos subvertê-lo e transformá-lo à imagem e semelhança dos objetivos da Revolução. Isso é muito discutido na Itália, todo mundo fala sobre isso lá. Esse assunto que querem proibir aqui no Brasil, lá é falado abertamente, inclusive com vários livros. Bruno Tinti é um ex-procurador, Piero Toni é um ex-magistrado também, Toghe Rotti, togas puídas, io non posso tacere, eu não posso calar, le toghe rosse, as togas vermelhas. O pessoal discute isso abertamente em livros lá, e até hoje não me consta que tenha sido proibido nenhum livro em nenhuma universidade de lá, muito menos em universidade ligada ao poder judiciário, ao poder dos magistrados.
Então nós temos que aprender com a experiência italiana. Alexander Solzhenitsyn, que é um romancista que nos mostra as agruras da União Soviética, de tudo que se passou na mão dos comunistas da União Soviética, ele dizia assim: houve um tempo em que eu esperava que a experiência de vida poderia ser levada de nação a nação e de pessoa a pessoa. Mas agora eu estou começando a ter dúvidas em relação a isso. Quer dizer, o Brasil, 40 anos depois, ainda não entendeu que o processo pelo qual ele está passando é o mesmo processo que a Itália passou. E ninguém diz nada aqui no Brasil. E se a gente, eu e o Diego, nós hoje estamos aqui falando para vocês, mesmo sem ter capacidade, sem ter mérito para isso, é porque nós dois promotores lá do sul do mundo, lá do interior do Rio Grande do Sul, resolvemos abrir a boca e falar, como aquele menino do conto de Hans Christian Andersen, que apontou o rei nu, quando todo mundo estava enxergando nele um traje magnífico, e ninguém podia dizer, todo mundo tinha que mentir que estava enxergando um traje magnífico nele. Então agora, pelo menos, nós estamos mostrando o rei nu e esperamos que isso tenha alguma consequência. Porque no Brasil, nós bebemos dessa fonte, através tanto da ideologia de Antônio Gramsci, né, como do seu tempero, principalmente no direito penal, da teoria crítica em relação àquilo que Herbert Marcuse dizia que teria que ser a nova classe revolucionária. Os proletários não vão fazer revolução, eles estão gordos, estão satisfeitos, estão trabalhando, estão com seu emprego, estão com suas famílias, estão com todas essas coisas horríveis que nós, comunistas, odiamos. Família, emprego, dinheiro. Não vão fazer revolução coisa nenhuma. Então nós vamos ter que pegar alguém que esteja insatisfeito. Alguém deve estar achando ruim, e sempre se vai achar alguém que está achando ruim a situação que se está vivendo. Então, aqueles intelectuais e estudantes, insatisfeitos de todo gênero, até mesmo esposa mal amada, gay discriminado, crianças e adolescentes rebeldes à autoridade paterna, todo mundo pode ser manipulado para se transformar numa classe revolucionária, para causar problemas, para causar desestabilização social. E o principal que nos interessa aqui, os marginais em geral, o lumpen proletariado, bandidos profissionais, prostitutas, viciados, assassinos, estupradores, todos eles são agentes da revolução. É esses aí que o Ferraioli diz no Marxismo e Questão Criminal, que tem que ser organizados pela classe trabalhadora, para que não se fique num qualunquismo de caos. E aí a classe trabalhadora, através dos seus intelectuais, é que vai organizar essa zona. Então deem todo o controle para nós, que a gente resolve o problema da segurança, gente. É maravilhoso. A crítica é o que está por trás de tudo isso. Eles sabem criticar. Eles sabem criticar, e a crítica serve para quê? Para destruir. Então a teoria crítica, ela não apresenta uma solução, ela quer destruir. O objetivo dela, chegar no final, no nosso maravilhosa sociedade comunista, que na prática acontece como está acontecendo na Venezuela. Mas, como objetivo a ser declarado, como pretexto ideológico, vale. Então a criminologia crítica é a base, é o fundamento sociológico, criminológico do garantismo penal, como é bem colocado pelo Ferraioli, que ele faz alguns reparos laterais, porque ele é muito inteligente, viu? Ele não é esses caras, saco de ler, sacais de ler, como temos aqui no Brasil, que não merece ter o seu próprio nome citado, porque ele é sedutor. Se tu lendo o Ferraioli, não tendo uma prevenção contra ele, tu começa a achar que ele é legal. E aí ele vem com o veneno, o cavalo de Troia sempre incrustado. E se tu não está prevenido, não tem o antídoto, aí a coisa complica. Por isso que o livro não pode ser lido nas universidades. Vai que alguém acabe tomando o antídoto do discursinho totalmente falso que eles estão pregando por lá. Então eles criticam o nosso sistema penal. O sistema penal como sendo algo irracional. É um agente da superestrutura burguesa. Ele é irracional. Então, por isso, direito e razão. Nós temos que dar racionalidade ao sistema penal. A dimensão programadora, que é o legislador, que é um idiota, que tem que ser corrigido pelos magistrados, que é eles que conhecem a Constituição. Então, o legislador não sabe fazer porcaria nenhuma. Agora isso virou uma profecia autorrealizada, através da ideologia que penetrou, inclusive, a seara legislativa. Eu escrevi um artigo esses tempos sobre alguns projetos de lei que o tal do deputado Vadi Damus, do PT, está querendo apresentar para melhorar
o nosso processo. Né? Um deles é uma espécie de prescrição intercorrente no processo penal. Se o processo não tiver solução em 1 ano, extingue-se a punibilidade. Imagina quantos processos conseguem não durar mais do que 1 ano no nosso país. Né? Mas é a porta da impunidade. Então, a dimensão programadora e operacional que somos nós. Nós somos irracionais. Promotores, juízes burgueses, promotores burgueses, polícia. Nós somos irracionais. Nós somos sustentáculos disso aí. Estamos sustentando a posição conservadora da hegemonia da classe dominante. Isso é a criminologia crítica. Nós geramos desigualdade social, nós etiquetamos, nós rotulamos, nós marginalizamos o sujeito. Agora, essa história do ovo não é tão difícil quanto a do ovo ou da galinha. O sujeito que vai para a cadeia, ele já não estava marginalizado antes? O que ele fez para ir para a cadeia? Como é que ele foi parar lá? Então, a cadeia que marginaliza, é a polícia que marginaliza, ou o sujeito que se colocou na condição de marginalizado por conta própria? Uma escolha racional. Então, segundo a criminologia crítica, é uma técnica de controle social punitiva. E a criminologia, o sistema penal irracional, estigmatiza e marginaliza. E não previne o crime, tem um alto custo social, aí eles começam a vir com estatísticas falsas para nos fazer acreditar que o que eles estão falando é algo extremamente científico e não ideológico. A criminologia crítica ela se comunica com o garantismo e com a jurisprudência alternativa, que na verdade são a mesma coisa, só que com roupagens diferentes. Um se diz positivista, o outro tem o positivismo de combate como sendo também um dos seus instrumentos. Portanto, não tem nenhuma incompatibilidade entre o direito alternativo e entre o garantismo. Na verdade, eles são exatamente a mesma coisa. O que diz a criminologia crítica? Nós temos que, através da política criminal, da criminologia e da dogmática, a doutrina, nós temos que modificar o sistema. Nós temos que ser uma instância que vai conduzir o sistema penal. Então, eles ocupam aquele espaço, aí a teoria da hegemonia de Antônio Gramsci sendo aplicada, ocupam o espaço das academias, os criminólogos, os professores universitários, eles ocupam as cátedras todas para impor isso para os alunos. Eles ocupam os governos para estabelecer políticas criminais. Aí se proíbe de investir em segurança pública, se proíbe de investir em sistema prisional, como se fosse uma lei muda. A gente não sabe de onde vem isso. São os técnicos, os caras que estão trabalhando por trás. Entra governo, entra partido, sai partido. Isso não muda. Por quê? Porque existe já uma penetração. Existe já uma penetração por lá. Então, a política criminal, a criminologia e a doutrina, a dogmática penal, que tem uma função justificadora e legitimadora. Porque Gilberto Calado de Oliveira é muito feliz na sua obra Garantismo e Barbárie, ao afirmar que o garantismo é uma grande obra de deslegitimação de todo o sistema penal. E aí, primeiro ele faz a crítica do sistema penal e propõe um sistema que vai torná-lo legítimo. Então ele vai legitimá-lo através, portanto vai ser uma instância. Então nós temos que prestar, todos os operadores do direito têm que prestar continência para o garantismo. É um positivismo de combate, lá na jurisprudência alternativa, mas é tudo ideologia no fim das contas. É tudo uma hermenêutica constitucional, por meio da crítica ao sistema burguês. Então não vamos ter solução para a criminalidade enquanto não superarmos o sistema burguês. E essa é a função de Luigi Ferraioli, Ulisses Ferraioli, escondido do seu cavalo de Troia chamado garantismo penal. E aí nós chegamos nesse ponto. Nós não sabemos mais o que é causa e o que é consequência. A gente enfrenta a consequência pensando que é causa, enfrenta causa pensando que é consequência. É a polícia sucateada, porque está proibido investir. Aquela lupa dos direitos humanos a cada reação contra algum bandido. Se morreu um bandido, Deus me perdoe, isso aí foi um absurdo. Os direitos humanos caem de pau em cima. O Jornal Nacional faz uma reportagem, aquele profissão repórter lá com o Caco Barcelos, lá, vai lá na família da vítima, ai, coitadinho do meu filho, ele era tão bom, ele era... Não falo lá que o guri era traficante, andava com um fuzil e que atirou primeiro na polícia. Só mostra a mãe chorando, que é uma coisa que comove qualquer um, até eu. Agora, a mãe não é tão responsável assim pelos atos do filho.
Mas essa é a narrativa que nós temos. Então o policial militar é a bola da vez, até por conta do papo da desmilitarização da polícia. Sistema carcerário sucateado, eles falam em encarceramento em massa, só que eles não constroem presídios, por uma lei muda também que proíbe a construção de presídios, uma lei que nem tão muda nós vamos ver logo em seguida. E aí nós temos o encarceramento em massa, ou será que nós temos impunidade em massa no Brasil? Quando já foram passados os dados de resolutividade do nosso sistema penal, só de elucidação de autoria não chega a 10%, imagina de punição. Então, quanto bandido está encarcerado e quanto bandido está impune? Onde é que está a massa de bandidos? Está lá dentro da cadeia, os 10%, ou 5%, ou 3% que são condenados? Ou os outros 90% que não são condenados? Então, onde é que, é impunidade em massa ou é desencarceramento em massa? A pergunta eu deixo para vocês responderem. Tráfico de drogas, como disse antes o colega Diego na sua manifestação, se fala em descriminalização das drogas. O PCC agradece, evidentemente, porque é o métier dele. Não vai ter padeiro que vá competir com o PCC. Aqui no Brasil, nós discutimos isso de uma maneira tão pueril, mas tão pueril, que chega a dar vontade de chorar. O livro que o colega Diego Pesce falou antes, que é o Red Cocaine, cocaína vermelha, que mostra que a inundação de drogas, a inundação do Ocidente, da Europa, Estados Unidos, América Latina, principalmente Brasil, essa não é natural, ela foi planejada. Ela foi planejada por governos da China e governo da União Soviética, cada um de uma maneira à parte do outro, mas foi planejado isso. Então não se pode falar em descriminalização das drogas sem saber as implicações disso dentro dessa estratégia. Nós vamos virar uma horda de zumbis se nós descriminalizarmos as drogas, evidentemente. Se trata a descriminalização das drogas como o uso de drogas como direito da personalidade, que foi algo que foi decidido num congresso em Havana em 1966, por esses mesmos caras que decidiram implantar esse mecanismo de inundação de drogas no Ocidente inteiro. E nos países deles, eles até combatem o uso de drogas. Aí essas duas crianças aqui fumando crack, elas estão no seu livre exercício, do seu livre-arbítrio, do seu direito de escolha, estão fumando crack ali. Posteriormente, elas vão estar fazendo aquilo ali, aquele menor de 18 anos de idade, com um fuzil na mão, assaltando uma senhora. Faça alguma coisa. Não posso, ele é menor, ele é apenas uma criança. Ele está apenas dando um grito de socorro, como se costuma ouvir dizer por aí. Facções criminosas, com base nessa realidade, eles enchem os bolsos de dinheiro, arregimentam exércitos e exércitos e exércitos de viciados, que depois de usar a sua liberdade de se drogar, viram escravos de um PCC da vida, de um comando vermelho, de uma facção bala na cara, do PGC em Santa Catarina, e saem fazendo isso aqui. Para mostrar poder, esquartejando, decapitando, como nós vimos no início do ano, naqueles presídios lá, e que os garantistas colocam na conta da sociedade. A sociedade do excesso de encarceramento mandam para lá o cidadão, e o cidadão lá é que ele vira criminoso. E aí ele lá tem contato com as facções. E o Estado é culpado. O Estado é culpado disso. Então não podemos responsabilizar a sociedade e o Estado. Universaliza a culpa, absolve o delinquente individual que está cometendo o crime. A polícia, quando vai enfrentá-los, e nós temos que ficar na mão da polícia, porque somos desarmados, quando vai enfrentá-los, tem toda aquela mídia para cobrar qualquer vestígio que possa parecer um excesso. Enquanto isso, ajude um ladrão e desarme o cidadão. Esse Estado aqui, que fez tudo isso aqui, que deixou tudo isso acontecer, com o apoio dos mesmos ideólogos garantistas, dos mesmos juristas orgânicos, com o apoio incondicional de toda essa
esse beautiful people, toda essa inteligência, o Estado proíbe o cidadão de portar armas. Esse mesmo Estado, com toda a moral que tem esse Estado, e aí o Estado deixa de ser culpado, ele passa a ser o provedor da nossa segurança, segundo esses ideólogos que estão fora da realidade. Eles têm mais é que proibir que a gente diga isso mesmo, porque isso é um absurdo. É um absurdo que esse discurso acabe vicejando, e vicejando nas mentes dos universitários, que é de onde vai sair os promotores, os advogados, os defensores públicos e os juízes do amanhã. E aí eles vêm com a solução mágica, desencarceramento. Isso aqui eu achei num site de uma pastoral, não sei das quantas aí, que a Igreja Católica também já foi quebrado, aquele pilar do cristianismo, e já estão lá numa pastoral dessas aí, pregando uma agenda de desencarceramento. Isso aqui em novembro de 2013, gente. Depois disso a gente começou a ouvir falar em desencarceramento, antes não se ouvia, né? Para ver como esses grupos, como a Carta de Brasília, essa aí que foi aprovada no Conselho Nacional do Ministério Público, é nociva. Porque dá voz a esse tipo de movimento social. Ninguém vai ouvir um movimento social que não seja desse perfil. Eles são os representantes. É por isso que eu escrevo até um capítulo no meu ensaio no livro que fala do manicômio judiciário e da sovietização da justiça. Esses movimentos sociais são usados como sovietes. Olha só. Em novembro de 2013, isso está no site da Pastoral, movimentos e organizações sociais de enfrentamento ao Estado Penal. Poxa, quem é que enfrenta o Estado Penal? A gente tinha uma foto ali de bandido e policial, um atirando no outro, um entrincheirado para atirar no outro. Quem costuma enfrentar o Estado Penal é bandido, pois eles têm movimentos e organizações sociais de enfrentamento ao Estado Penal. A polícia, a justiça. E eles apresentaram uma agenda para o sistema prisional, gente. E olha que maravilha, um programa... Exigência, não vamos propor lá, não, nós vamos exigir, porque nós somos donos da verdade. Exigência de um programa de desencarceramento, que foi acatado, seguido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski. Redução imediata e drástica da população prisional. Nós temos que fortalecer as práticas comunitárias da resolução pacífica de conflitos. Claro, esses conflitos armados de fuzil entre polícia e bandido nos morros têm que ser solucionados pacificamente. O policial tem que ser mais compreensivo, ele não pode ser tão prepotente e arrogante e não entender que aquele rapaz ali está apenas gritando por socorro, que ele é apenas um pobre rejeitado social, que está com um fuzil que custa 40 mil reais na mão. Como que foi parar na mão dele isso aí, né? Como é que não se percebe o quanto esse discurso é mentiroso e manipulatório? Então, fortalecer as práticas comunitárias de resolução pacífica de conflitos. Aí vem, nesse bolo aí, a tal da justiça terapêutica, que até pode prestar para alguma coisa, em algumas situações, mas não pode ser o carro-chefe do enfrentamento à criminalidade, substituindo a pena de prisão, pelo amor de Deus. Então, são articuladas nessa agenda diretrizes. Eu vou começar lá de baixo. A primeira aqui, ó. Combate à tortura e à desmilitarização das polícias e da gestão pública. Combate à tortura e desmilitarização no mesmo lado, como se fosse a mesma coisa. A tortura, que é algo hediondo realmente, ela é equiparada, ou então a militarização da polícia é equiparada à tortura. Ou seja, se a polícia não for militarizada, ela não vai torturar. Como se não houvesse tortura de polícia civil, né? Mas eles colocam junto, isso é manipulação da linguagem da grossa, eles colocam junto no mesmo lugar tortura e desmilitarização das polícias, ou militarização das polícias, como sendo algo igualmente hediondo. Ampliação das garantias da execução penal e abertura do cárcere para a sociedade. Eu não sei como é que eles vão conseguir ampliar mais ainda as garantias da execução penal, mas eles estão se esforçando. Restrição máxima das prisões cautelares, como se o poder de cautela do juiz tivesse que obedecer a algo que não seja a situação concreta do indivíduo que tem que ou não tem que estar preso. Isso aí é uma ingerência na independência funcional do juiz. Não, você verificou ali que há requisitos para uma prisão preventiva, para uma prisão temporária, para uma prisão cautelar? Não.
Não pode prender, tem que levar em consideração outras situações. E nós, dos movimentos e organizações sociais de enfrentamento ao Estado penal, vamos estar lhe cobrando isso. Redução das penas já são aplicadas quase todas no mínimo, não sei o que eles vão inventar para reduzir mais ainda. E aqui, descriminalização de condutas, em especial aquelas relacionadas à política de drogas. Ou seja, isso aqui trabalha para o PCC, meus amigos. Trabalha para o Comando Vermelho. E a última aqui, ó, que eu deixei, que é a primeira, na verdade, que eu deixei para falar por último agora, não é mais uma lei muda, suspensão de qualquer investimento em construção de novas unidades prisionais. Ou seja, deixa estourar cada vez mais. Por quê? O próprio Ferraioli diz, a prisão é uma violência que tem que ser abolida ao longo do tempo. Então eles vão tentar sucatear cada vez mais, para poder pedir mais desencarceramento, para poder pedir menos prisão, para poder pedir mais justiça terapêutica, e assim nós vamos chegar, como disse o Diego numa entrevista esses dias, numa rádio lá do Rio Grande do Sul, daqui a 20 anos falando não em 60, mas em 90 mil homicídios por ano. Evidentemente, se é que não vai estar mais, se é que nós vamos estar aqui ainda para poder conversar sobre esse assunto. Mas a cereja do bolo, a audiência de custódia, não vou nem falar sobre isso aí. Então, toda essa situação nos levou ao que nós chamamos no livro de democídio. Isso não é democídio? Não é um desinteresse depravado do Estado brasileiro pelos seus cidadãos ordeiros, em prol de criminosos, em prol de bandidos que se colocam voluntariamente, racionalmente, na posição de antagonistas da ordem social. E isso é aprovado pelos setores ideológicos como algo positivo, porque no fundo vai gerar uma coisa boa. Nós vamos sair do Estado burguês para o Estado maravilhoso, Estado socialista, que Ferraioli diz no seu artigo Marxismo e Questão Criminal, que o Estado socialista vai ser um Estado muito menos belicoso, com muito menos desigualdades e, portanto, com muito menos crimes do que o Estado burguês. Portanto, vamos fomentar o caos para depois apresentar a nossa solução socialista. Que maravilha, né? Isso, então, representa aquilo que nós tivemos no Brasil. Eu estou lendo esse livro que eu recomendo muito, que é um livro de Diana West, American Betrayal, que fala como que a KGB, como que os serviços de inteligência secretos russos se infiltraram no próprio governo americano, em várias agências do governo americano, e ali induziram muitas decisões do governo americano, como se pessoas americanas mesmo, né, agentes secretos americanos infiltrados como funcionários públicos, realizando agendas que vinham lá de Joseph Stalin, lá depois de Nikita Khrushchev. Ela conta isso no livro. Chama isso de American Betrayal, a traição americana. Nós vivemos aqui o nosso Brazilian Betrayal. Nós temos a mesma coisa aqui, nós temos gente infiltrada, que está fazendo, alguns são idiotas úteis, muitos são idiotas úteis e acreditam mesmo, de coração, que estão fazendo bem. Eu não sei identificar quem é quem nessa história, mas que nós temos um comando central que faz com que essa situação aconteça, e aconteça de uma maneira organizada, e cada vez que a gente tenta falar sobre esse assunto é abafado de todas as formas. Cada vez que a criança aponta o rei nu, ela é calada, ela é amordaçada, ela é abafada. Duas perguntas que a Diana West faz no começo do seu livro, que justamente falando da fábula de Hans Christian Andersen, a fábula do Imperador Nu, a história, o conto. As pessoas terão coragem de confiar nos seus próprios olhos e crer nas evidências que está diante deles e chamar o imperador, chamar o rei e o seu séquito, a sua camarilha, para prestar contas? Nós teremos coragem de fazer isso aí? Porque é preciso coragem, porque eles são organizados, nós não. Por quê? Porque isso tem reação, nós estamos vendo que tem reação. E aí que ela fala, logo em seguida, nunca subestime a influência daquela camarilha que apoia o rei invisível, mentindo que ele está vestido num traje magnífico. Nunca subestime a influência delas, porque cada qual deles tem tudo a perder se o seu império de mentiras vier abaixo. Então é essa a nossa missão.
Foi essa a missão a qual nós nos propomos. É levantar esse debate. Vocês são muito melhores do que nós, vocês têm muito mais capacidade, muito mais influência, muito mais possibilidade de levar isso adiante. Nós precisamos levar isso adiante, porque disso depende o futuro dos nossos filhos, o futuro das nossas famílias, o futuro dos nossos amigos, o futuro da nossa pátria. Enquanto nós quisermos existir como pátria, nós temos que levar isso em consideração. Dizia Olavo de Carvalho, diz Olavo de Carvalho, a coragem nasce do amor ao próximo. Ela não nasce de um sentimento egoísta. Ela não nasce de uma situação de conforto pessoal, porque era muito mais fácil a pessoa estudar isso aí e ir para as fileiras do inimigo e combater aqueles que vierem, porque são um exército mais forte. Nós combatemos do lado mais fraco, não por amor próprio, mas por amor ao próximo, pensando que amanhã, se ninguém fizer isso hoje, amanhã vai estar pior. Então, o próprio Cristo teve medo. Todos nós temos medo. Cristo, e a gente vive aterrorizado. Essa tentativa de intimidação que nós sofremos aí por conta do livro, eles estão contando que a gente vai ter medo. Eles não sabem bem com quem estão lidando, mas estão contando com isso. Estão contando com a intimidação. Eles partem da intimidação para o medo, para o terrorismo. É a forma como manter uma população inteira acuada, inerme e entregue. Como na sugestão do Dr. Drauzio Varela, de que entreguem a segurança pública para o PCC. Ou então descriminalize as drogas. Isso não é uma solução, isso é uma rendição. Isso é uma capitulação. Simplesmente nós estamos abrindo mão de qualquer tipo de controle da situação e estamos entregando a nossa vida, o nosso destino, o nosso país na mão de psicopatas. Cristo teve medo, Cristo suou sangue, pensando que no dia seguinte ele iria ser crucificado e iria passar por tudo aquilo que ele passou, e a gente não precisa passar por nada disso. A gente só precisa ter coragem de enfrentar a situação e sair da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto. Porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu para nos salvar, não foi por um motivo egoístico. Não foi porque ele ia ficar, depois sendo retratado na história, olha como ele foi macho, tomou aquele mundaréu de chibatada, sangrou, foi coroado de espinhos, teve os braços, as mãos pregadas na cruz, os pés pregados na cruz. Olha como ele é corajoso. Ele fez isso para a gente ter esse reconhecimento em relação a ele. Ele nos salvou por isso? Não, ele nos salvou porque nos ama. E é isso que nós temos que ter como exemplo. Essa coragem que nasce do amor ao próximo. Muito obrigado.